Paz do Senhor, povo de Deus, esse irmão em Cristo, Evangelista Rei. Hoje eu estou com uma palavra de Deus para abençoar seu dia, que é a palavra de Deus que não traz alívio, que não traz a direção, para que nós caminha com Jesus até que Ele volte para buscar sua igreja. Glória a Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro do Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz aos seus discípulos: passamos para outro lado. O mesmo texto se encontra no livro de Lucas 8:22. Jesus dizendo aos seus discípulos: passamos para outro lado. E no capítulo 5 do Marcos, versículo 1, e chegaram ao outro lado. Passamos para outro lado. O que é outro lado? Outro lado é um lugar que nós vivemos somente nós e Deus. Outro lado é um lugar de milagre. Outro lado é o lado de restauração. Outro lado é o lado de avivamento. Outro lado é o lado onde nós vivemos a face com Jesus. Jesus fez esse convite a seus discípulos para que passaram para outro lado. Quando Jesus declarou sua intenção para que ele e seus discípulos passaram para outro lado, Jesus estava na cidade de Capernaum, no capítulo 1 e 2 do Marcos. Ele havia curado um homem paralítico. Ele havia curado um homem leproso. Mas Jesus fez outro convite para que ele e seus discípulos passaram para o outro lado. Aí depois desse convite, foi no barco, dormiu. Veio a tempestade. Por que a tempestade veio? A tempestade só veio porque Jesus já declarou sua intenção para ir para o outro lado. E muitas das vezes, quando nós decidimos que nós vamos fazer algo que vai agradar somente a Deus, que nós vamos mudar nosso jeito de adorar Deus, que nós vamos adorar Deus de verdade, aí vai vir a tempestade, vai vir obstáculos para que nos distrair, para que esse propósito, essa declaração que nós já fez para adorar Deus no nível mais profundo, aí vai vir o obstáculo, vai vir a tempestade para nos atrapalhar. Aí veio a tempestade. Seus discípulos correram até Jesus. Mestre, você não se importa, nós estamos perecendo. Jesus levantou e repreendeu o vento. E quando veio a tempestade, as ondas estavam subindo o barco. Jesus não repreendeu as ondas. Jesus repreendeu a fonte de temporal, que era o vento. Mas esse vento veio para colocar obstáculo para que o convite que Jesus fez aos seus discípulos para passar para outro lado não se cumpra. Mas com Jesus no barco, somos mais que vencedores. É no capítulo 5 do mesmo Marcos, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, um homem que vivia no meio dos montes, no meio dos sepulcros, ao encontro de Jesus. Jesus o livrou. Mas por que essas coisas aconteceram? Porque em outro lado que Jesus estava indo, era ao lado que a mulher de fluxo de sangue teve um encontro com Jesus, era ao lado que a filha do Jair já estava morta. Nós precisamos sair nesse lado que estamos, que já estamos acostumados, já estamos vivendo com a conformidade, já estamos fazendo as coisas de Deus como algo comum.
Porque ele fez esse convite no 36, e eles deixando a multidão estava cheia. Aí Jesus queria algo particular com seus discípulos, ele fez esse convite. Que é a multidão? A multidão é só aquela que está no mesmo caminho, mas não está buscando o mesmo propósito. É todo mundo no mesmo caminho, mas objeto diferente. Mas o alvo é Jesus. Jesus fez esse convite para tirar seus discípulos no meio de multidão. Aí quando esse convite foi lançado, o inimigo veio, as pessoas queriam beneficiar desse convite, que era Jair e sua filha que estava morta, e a mulher que estava com fluxo de sangue, e o inimigo fez de tudo para que esse convite não se materialize. E veio a tempestade para atrapalhar os milagres dos outros que estavam do outro lado. E veio a luta, veio o temporal para atrapalhar essa viagem, para que as pessoas que estão no outro lado não se beneficiem. Mas quando Jesus está no barco, nada pode nos afundar. Quando Jesus está no barco, nada pode nos afundar. Precisamos sair da nossa zona de conforto para irmos para outro lado,